Ayurveda Brasil Podcast, a medicina que você encontra na cozinha e na rotina. Olá, essa é a menina que faz a gente emagrecer? Para tudo, essa foi a realidade. Quer saber qual era a minha expectativa? Escutar assim: olá, tudo bem? Essa daqui é a menina que desinflama o corpo e ajuda a reequilibrar a saúde? Do que eu tô falando e por que eu comecei esse podcast assim? É que essa foi a frase que eu ouvi da amiga da minha mãe aí no finalzinho de junho. E ela me rendeu um podcast e você vai entender por quê. O que é o Ayurveda exatamente e como é que o Ayurveda contribui com a sua saúde? Será que isso tem a ver com emagrecimento? Não tem a ver com emagrecimento? Ou como é que tem? Bom, é sobre isso que a gente vai bater um papo bem legal e bem descontraído hoje. Mas antes, se você está aqui no YouTube, segue o canal, curte o vídeo, comenta, faz perguntas, porque isso é muito legal, essa troca é muito bacana. E se você está no Spotify, ativa as notificações. Lembre-se aí de salvar o podcast nos seus favoritos, beleza? Agora vamos entender o que é o Ayurveda e o que tem a ver essa pergunta que a amiga da minha mãe fez, né? Ah, essa é a menina que faz a gente emagrecer. Primeiro, o Ayurveda, a palavra Ayurveda vem de Ayu, que é vida, e Veda, que é conhecimento, que é ciência, um conhecimento sobre a vida. Esse conhecimento sobre a vida, ele é sim um sistema médico. Ele é um sistema médico que, para facilitar a nossa vida nos estudos, ele é dividido em 8 ramos. A lógica muda um pouquinho, mas o mais importante é a gente entender que a Ayurveda não tem a ver com religião, não tem a ver com esoterismo. E eu não estou dizendo que isso é bom ou isso é ruim, eu só estou dizendo que não tem a ver, tá? Por que não? A gente tem os 2 grandes objetivos do Ayurveda, que é basicamente manter a saúde de quem está saudável e curar doenças de quem está doente, se essa doença for curável. E de onde que surgem esses ensinamentos? Esses ensinamentos, eles surgem de obras clássicas que são enormes, que se chamam Samhitas. Então a gente tem os 3 principais Samhitas, que são conhecidas como a Grande Tríade, que é o Charaka Samhita, o Sushruta Samhita e o Ashtanga Hridaya. Tá? Então, vocês vão ouvir falar muito sobre isso, e muitas vezes eu cito, o Charaka falou tal coisa, o Sushruta parece tal coisa, no Ashtanga Hridaya. Então, assim, é muito comum a gente utilizar essas referências, porque é daí que surgem tudo isso que a gente vai trabalhar hoje. O que é interessante mais no Ayurveda? O Ayurveda é uma lógica de pensamento diferente daquilo que a gente está acostumado. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem concreto e que, no geral, causa muita polêmica, porque a gente está acostumado assim, a ouvir assim, de boas nutricionistas, hein? Eu não estou falando mal de ninguém, por favor. Tem que comer de 3 em 3 horas. O Ayurveda vai dizer assim, não tem que comer de 3 em 3 horas. Você tem que comer quando você tem fome. Porque qual é a lógica do Ayurveda? A lógica do Ayurveda é a seguinte, se eu não tenho fome, eu ainda não digeri o alimento anterior. Se eu não digeri o alimento anterior e eu mando mais comida para o meu corpo, eu vou funcionar como se fosse pensa numa máquina de lavar. Imagina que eu coloco roupa pela metade, começo a lavar essa roupa. Quando chegar na metade da lavagem, eu abro a máquina e coloco mais roupa suja. O que eu estou fazendo? Nem aquela que estava sendo lavada vai sair limpa, e nem essa que eu coloquei depois. E aí a gente vai ter um problema, porque aquela sujeira vai ficar. Bom, pensa que para o Ayurveda essa é a lógica do nosso corpo. Se eu mando o alimento quando eu ainda não digeri o anterior, o que eu vou fazer é dificultar a minha capacidade digestiva. Quando eu faço isso, eu tenho muito mais probabilidade de ter de ter, entre aspas, essa sujeira, essa toxina acumulada no meu corpo. Essa toxina acumulada no meu corpo faz o que comigo? Primeiro, ela vai causar pequenos desequilíbrios. Meu corpo vai me avisar: olha, tem um problema aqui, eu não estou me sentindo bem, estou com dor de cabeça, ou estou com uma dor nas articulações que eu não sei de onde vem, ou eu tenho muita cólica menstrual, nossa, que quanta cólica, mas é normal. Eu vou lá, tomo um remedinho, passa e eu consigo trabalhar, eu consigo tocar a minha vida normalmente. Para Ayurveda, você tem que cuidar do seu corpo quando ele está nesse estágio. Aliás, antes desse estágio, quando ele está saudável para você manter a sua saúde. Mas vamos supor que ele começou a entrar em desequilíbrio. É aí que eu começo a cuidar, para que esse desequilíbrio não vá se acumulando e vire uma doença. Então, todo o processo inflamatório para o Ayurveda, hoje essa ideia de inflamação ela é muito presente na nossa sociedade, justamente porque grande parte das doenças, inclusive as autoimunes, estão relacionadas com a inflamação do corpo. Para o Ayurveda, essas inflamações,
elas não vêm do dia para a noite. O seu corpo te avisou durante muito tempo e você ignorou. Então é muito importante parar de ignorar e olhar para o corpo com um pouco mais de amor e de respeito, pensando em o que equilibra o meu corpo. Como é que eu posso ajudar o meu corpo a fazer tanto processos digestivos melhores, quanto a não acumular toxinas, para manter a minha saúde. E se eu já estou doente, como é que eu faço para ajudar o meu corpo a controlar essa doença e, de repente, ou me curar, ou conseguir conviver com ela com o menor desconforto possível. Então, essa lógica do Ayurveda, ela está diretamente relacionada ao corpo físico. E é claro que quando a gente trabalha o corpo físico e a gente cuida desse corpo físico, a gente vai sentir nas emoções. Porque as nossas emoções, todo mundo já sabe hoje em dia, que estão diretamente ligadas, por exemplo, com o nosso intestino, né? Produção aí de hormônios super importantes, estão relacionadas diretamente ao funcionamento intestinal, como a serotonina, não é isso? Esses estudos não são mais novidades para ninguém. E o Ayurveda tem esse cuidado com a nossa saúde há mais de 3.000 anos. Tem gente que data de 5.000 anos e assim por diante. Aí você poderia me dizer assim, mas eu ouvi dizer que o Ayurveda tem uma origem mitológica. Tem uma origem que é a criação do Ayurveda veio aí de uma manifestação de Brahma e assim por diante. Como é que isso não é religião? Como é que isso não tem a ver com esoterismo? A maioria das coisas, para não dizer tudo que a gente conhece na nossa sociedade, tem uma origem mitológica. O Ayurveda não é diferente. Só que é muito lindo quando a gente pega os clássicos e a gente vê a construção da ciência médica acontecendo. Então, em reunião dos sábios daquele período, em perguntas que eram realizadas pelos alunos e assim por diante. Então, existe uma construção dessa ciência e mais do que uma construção, existe uma metodologia para validação desse conhecimento. Isso é muito rico e muito lindo no Ayurveda. Então, por que eu não substituo, por exemplo, uma erva por outra na formulação? Ora, se eu não estudei aquilo, se eu não tenho um grupo considerável de pessoas para fazer uma pesquisa, para entender as ações dessa erva, como que eu simplesmente vou pegar uma formulação de ervas? Lembre-se que o que é natural não significa que é fraco, ao contrário disso. Quem já experimentou as terapias de Ayurveda sabe o quanto elas são potentes. Então, assim, como sem estudo, sem pesquisa, da minha cabeça, eu vou simplesmente trocar uma erva pela outra porque eu acho que vai funcionar, acho que vai dar bom. Percebe? Tem metodologia. Uma metodologia científica que é própria do Ayurveda. Ponto. Pensa nessa ideia. Então, eu estou falando não de decoreba, mas eu estou falando de uma construção de pensamento. Eu estou falando de uma construção de pensamento que leva em consideração a minha constituição do corpo físico, mas não só a constituição do meu corpo físico, não só quem eu sou, como eu sou formada fisicamente, mas também se ele está ou não desequilibrado e quais são as características desse desequilíbrio. É tudo isso junto que forma um tratamento de Ayurveda. E é por isso que eu comecei o podcast de hoje com uma provocaçãozinha, brincando com essa ideia da frase da amiga da minha mãe, essa menina que faz a gente emagrecer, é que não é essa menina que faz a gente emagrecer, é que o seu desequilíbrio provavelmente foi te inchando, foi te engordando, o seu corpo não tem essa constituição. O Ayurveda, ele respeita a sua constituição de nascimento. Qual que é essa ideia? Se uma pessoa desde que nasceu, sem nenhum desequilíbrio, ela tem o corpo gordo, esse é o corpo dessa pessoa. Agora, qual que é a questão? Esse corpo gordo, se ele começa a engordar mais e mais e mais e mais e mais, o que a gente tem? A gente não tem uma normalidade, a gente tem um processo de desequilíbrio. O mesmo vale para o corpo magro. Eu posso ser uma pessoa muito magrela desde o meu nascimento. Se eu continuo emagrecendo, 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 emagrecendo ao longo da vida, depois de adulta, eu tenho um desequilíbrio aí. E eu tenho que parar de emagrecer. Isso não é normal. O problema é que a nossa sociedade considera a magreza normal, referência e bonita, e não olha para os problemas de saúde da magreza, mas considera a gordura um problema. O Ayurveda não está preocupado e pensando na magreza ou na gordura. Está pensando no que o seu corpo deveria ser para ficar equilibrado, para se sentir bem, para se sentir feliz, para se sentir contente, para sentir o funcionamento dele avançando de boa, dormindo bem, acordando disposta, se sentindo concentrada, com menos ansiedade.
disposta em todos os sentidos, não no sentido só de fazer tarefas, de fazer coisas que te agradam, mas também disposta assim, a me alimentei e não sinto nenhum desconforto. Não sinto inchaço abdominal, não sinto preguiça, não sinto sono. Não tem desconforto físico no meu corpo. É isso que o Ayurveda está preocupado. E se essa amiga da minha mãe olha para mim e pensa na menina que faz os outros emagrecer, é porque a gente vive numa sociedade que a quantidade de comida porcaria, que nem é alimento para o Ayurveda, por isso eu nem vou chamar de alimento, eu chamo de comida mesmo, é comida que tira a vida, é comida que desequilibra, é comida que deixa a gente inchada, que vai aumentando o peso, não porque eu estou nutrindo os meus tecidos de coisa boa, mas porque eu estou mandando algo muito ruim e muito prejudicial para a minha saúde. Então, um monte de salitre, um monte de gordura que não é saudável. E olha que pra gente, né, quando você pega bons profissionais do Ayurveda, é muito importante que a gordura esteja na sua comida, independente até se você tem um colesterol alto. Mas qual é a questão? É o tipo de gordura que você vai utilizar e a quantidade de gordura que você vai utilizar. Então, emagrecer ou não depende do seu corpo. Qual que é o desequilíbrio que o seu corpo apresenta? Porque, de repente, o seu corpo precisa parar de emagrecer e não continuar emagrecendo. Percebe? Essa é a lógica da saúde para o Ayurveda. É essa mentalidade ayurvédica que é importante ir tomando consciência, e todo mundo pode ter, porque ela é muito intuitiva, ela fica muito intuitiva depois que você aprende as bases dela. Porque você sabe reconhecer os desequilíbrios do seu corpo, você sabe perceber melhor os seus desconfortos. Então, presta atenção no seu corpo. Começa por aí. Presta atenção no seu corpo e vê não o que te incomoda por uma questão de estética, porque essa roupa não fica bem em mim. Não. Vê o que te incomoda em relação à sua saúde. Eu como e me sinto confortável? Eu não tenho nenhum problema para digerir os alimentos? Eu não tenho nem diarreia e nem intestino preso? Eu vou ao banheiro uma vez por dia, o meu cocô, ele é bem formado, ele sai fácil sem que eu precise fazer força, ele não é tão fedido, tipo, alguém pode entrar depois de mim e usar o banheiro que não vai morrer de tanto fedor nesse banheiro. O meu xixi, ele é um xixi claro, ele não arde, não tem nenhum problema. Isso tudo evidencia como o seu corpo está digerindo. Minha pele, como é que está minha pele? Tem inflamação? Não tem inflamação? Tem acne? Tem rosácea? Tem melasma? O que tem na minha pele que pode evidenciar um desequilíbrio? Se a gente for para o cabelo, né? Assim, meu cabelo cai muito, não cai muito, tô tendo cabelo branco precocemente, de onde que vem essa tonalidade branca tão precoce se ninguém da minha família foi assim, por exemplo? Então, tudo isso, seu corpo vai... A minha unha, gosto sempre de falar da unha, a minha unha é fraca, quebra toda hora, minha pele é super ressecada, não aguento mais, racha meu calcanhar. Ou seja, tem um monte de coisas na nossa sociedade que a gente passa por cima, que pro Ayurveda são desequilíbrios iniciando no nosso corpo. E eles são muito fáceis de serem equilibrados neste momento. Então, esse podcast aqui foi um bate-papo para que você se observe, olhe para o seu corpo e vê se tem alguma coisa na sua saúde neste momento que precisa de equilíbrio, que precisa desinflamar. Se tiver, a gente vai combinar o seguinte. Primeiro, você vai continuar aqui me escutando no podcast, vai seguir aqui, vai se inscrever no canal do YouTube. Segundo, lá no meu Instagram, @vangravino, tem um monte de informação sobre a Ayurveda e sobre cuidados da saúde. Terceiro e não menos importante, inscreva-se no grupo de WhatsApp gratuitamente, Alimentando-se com Ayurveda. Lá eu faço um trabalho junto com a Gabi, do Rito Veda, e a gente manda toda semana não só informações sobre as ervas, mas também informações sobre como desinflamar o corpo com a Ayurveda. Lá também, quem está lá dentro, tem condições especiais e tem presente para se inscrever na nossa experiência, que vai ser online em agosto, Alimentando-se com a Ayurveda, onde você vai aprender a utilizar alimentos para desinflamar o seu corpo e para cuidar da sua saúde. Beleza? Esse foi o Ayurveda Brasil Podcast, que vai ao ar toda terça e quinta às 19 horas. Eu sou a Van Gravino, profissional do Ayurveda e do Yoga. Namastê!